gente vai falar sobre comer certo. E comer em intervalo de tempo é uma regrinha que todo mundo sabe, né, Thaís? Dá um beijo aqui. Thaís é uma nutricionista querida, ela trabalha com muito amor e ela realmente cuida para que a gente saiba comer, possa comer certinho, sem passar fome e ficar em forma. Exatamente. Não é assim seu trabalho? Esse é o segredo, né? Então, até quando a gente fala de dieta, já vem aquela coisa chata, cansativa e de coisas exóticas. E, na verdade, a gente tem que adaptar a nossa realidade, né? Apesar de hoje em dia ser muito corrido, não temos tempo de fracionar a nossa dieta. Nós vamos aqui, isso é importantíssimo para ter uma manutenção de peso e até um emagrecimento super saudável, né? Legal. Então, quando a gente fica horas em restrição alimentar, esse jejum, ele gera para o nosso organismo aquela mensagem de que está acabando as reservas energéticas. Então, o que ele precisa fazer? Entrar naquele modo econômico, economizar energia, aí gera cansaço, fadiga, indisposição e o acúmulo de gordura. Gordura localizada. É como se o corpo estivesse se preparando para a guerra. Exatamente. Assim, deixa eu guardar aqui esse mantimento porque esse cara vai passar fome de novo, é isso? E porque você está gastando energia, trabalhando, pensando, coração batendo, energia que está sendo gasta. Se você não repor, o seu corpo precisa acumular de alguma maneira. E quando você for fazer a sua refeição, ele vai rapidamente transformar isso como gordura, para ter novos estoques para esses períodos extensos aí. Tá. Né? Então, tem que comer de 3 em 3 horas, então. É o fundamental. Mas o segredo é esse. Não é só fracionar a dieta, mas o que nós vamos comer. Né? Então, se você fracionar a sua dieta, mas de uma dieta rica em gordura, rica em calorias, sabe? Uma dieta hipercalórica, o efeito é ganho de peso e aquele desconforto, aquela indigestão, que daí vai te gerar refluxo e N situações. Você vai passar aqui coisas gostosas e saudáveis para esses intervalinhos de 3 em 3 horas. Mas a minha dúvida já é a seguinte. Se eu não consigo ou eu esqueço, saio de casa correndo e não fiz o lanchinho pro intervalo para comer 3 horas depois. E aí tem na minha frente aquela bolachinha mesmo, normal, sem recheio, aquela que tem ali de coco. Se eu comer daquela, eu sei que não é o ideal, que ela é rica em gordura, etc. Mas é melhor eu comer aquela ou ficar 6 horas sem comer? Não, exatamente. É melhor você comer acompanhada com uma água, com algum suco. Pelo menos o seu corpo vai estar recebendo alguma caloria. Aí você vai limitar a quantidade. Entendi. Você vai reduzir a caloria dessa refeição, mas o seu corpo está recebendo nutriente. Isso é importante. Tá. Então, o certo tá aqui, viu? Mas antes de mais nada, é importante de 3 em 3 horas. E se for para comer besteira, que seja uma besteirica pequenininha e só um dia. É, né? Até mesmo porque na pirâmide alimentar, se a gente pensar em manutenção de peso, é recomendado uma porção de açúcares ou doces por dia. Então, se a gente não tiver excesso de açúcar no café, no suco, em nada, e você pode sim fazer uso de uma porçãozinha aí diária de açúcares, então, tranquilamente. Maravilha, vai ficar fácil. Vamos começar com a delícia das delícias, que é o chocolate. Esse acho que é o mais tentador de todos, né? A mulherada adora, ainda mais nesse ciclo de menopausa, de TPM. Menopausa eu ainda não sei, mas TPM, gente, chega a TPM, vem um desejo de chocolate, que você só quer comer chocolate, né? O que acontece? Mas no período da TPM, o legal é que o corpo, ele tem umas quedas de vitaminas e de nutrientes. E o que acontece? Quando você come o chocolate é porque o seu corpo precisa desses nutrientes. E ele te impulsiona, porque aqui você encontra. Só que a presença do açúcar nesse chocolate cai ainda mais os níveis dessas vitaminas. Por isso que a gente entra naquele ciclo vicioso. Você come um pedaço, logo você quer mais um, e a gente acaba tendo aquelas compulsões nesses períodos, né? Mas o chocolate, quanto mais amargo, mais você tem as propriedades que são benéficas para a proteção cardiovascular. Então, assim, é importantíssima. A qualidade dele é uma qualidade muito boa e não tem problema da gente consumir. Claro que 30 gramas ao dia é o máximo, né? Tá, então, e 30 gramas é o quê? Aqui eu tenho o quê? É que esse chocolate ele é fininho, provavelmente seria metade desse, né? Então, 4 quadradinhos pequenos. Se for daqueles tradicionais que é um pouquinho mais grosso, seriam 2 tabletinhos. 2 quadradinhos, né? Exatamente. Tá bom. E aí esse seria um lanchinho? Podemos incluir. Quando o seu intervalo passa de mais de 6 horas, a gente pode ter até 2 lanches intermediários, que daí em um você pode fazer uma refeição um pouco mais elaborada e no outro intervalo algo mais... uma coisinha que ainda te gera aquela sensação de prazer e é gostoso. Tá joia. Aqui, esse sanduichinho com morango, pra mim é novidade, é isso mesmo? Isso mesmo. Olha o que nós temos aqui. Queijo cottage, pão integral, o morango e mel. Então dá aquela sensação agridoce. E o que tem de rico aqui?
O queijo cottage, ele é um queijo que tem whey protein e BCAA, que é um aminoácido que preserva a massa muscular. Então, a mulherada que treina, que faz atividade física, importantíssimo este queijo. Baixíssima quantidade de gordura saturada e tem proteína, né? Então, ele é associado aí com frutas e o mel. O mel vai ajudar a redução, eliminação de toxinas, né, do próprio organismo. Ele ainda reduz, inibe a formação, a multiplicação, né, de fungos, de bactérias. Ele é expectorante, tem muitas propriedades no mel. Então é legal consumir sempre um pouquinho de mel todo dia. Não todos os dias, ele é uma porção ao dia de açúcares. Então, se a gente tiver o mel, a gente evita outras porções, como o chocolate, por exemplo. Mas aí a porção do mel é essa? Uma colherzinha de chá é suficiente. É muito pequenininha. É pouquinho. Não é? Eu não consigo adoçar o meu iogurte só com esse tantinho de mel. É pouco. Mas então, se a pessoa treina, ela tem uma quantidade de energia a mais que ela precisa. E daí a quantidade entra naquele equilíbrio, né? Do bom senso. Quanto mais você gasta, você tem aquele equilíbrio da alimentação que dá para ter algumas... Um pouquinho mais. Umas alternativas. Tá bom. O que mais aqui? Mas eu gostei E é uma combinação. Claro que as quantidades, a produção caprichou, né? Elas estão super todo mundo com água na boca. Então é um pouquinho menos? O queijo cottage, uma colher de sopa suficiente. E o morango aí, como são frutas, os vegetais... E o morango é uma fruta pouco calórica, pouco calórica, tem bastante água e vitamina C, tá então bom, excelente. Então. Agora aqui, olha, esse lanchinho eu adoro damasco com uva passas. Essa combinação é boa? Ótima. É uma combinação que dá pra deixar no carro, dá pra deixar na bolsa. Então não tem tempo, é algo prático que tá na gaveta. Só tem um problema, se o pacote inteirinho ficar do meu lado, eu não vou conseguir comer só esse pouquinho. Limitar quantidades. Então a gente pode porcionar até num saquinho plástico, numa tupperwarezinha, porções já diárias e a cada dia você faz o seu estoque. Tá. O que é legal? Tem muita quantidade de fibra, tem vitamina, principalmente o damasco tem muita vitamina A, que é um fotoprotetor, ajuda, auxilia também na visão, na nossa retina. E tem açúcar, o açúcar da fruta. E esse açúcar também mexe com aquela questão da serotonina, então dá a sensação de prazer. Então a gente consegue sim substituir um chocolate, um doce, alguma sobremesa, por algo que tem uma quantidade de açúcar, mas muito mais fibras. Perfeito. Eu pulei aqui. Aqui é uma limonada com chia, não é isso? Exatamente, semente de chia. E é pra pôr assim mesmo? A Priscila me perguntou, é pra pôr a chia onde? Eu falei, acho que no suco, porque como é que a gente vai comer mesmo, a chia? Isso mesmo. A chia, se você deixar ela um período mais extenso, ela vai Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra essa câmera aqui. Será que dá pra ver? Aí é que se eu virar um pouquinho mais, cai. Deu pra ver, né? São essas sementinhas aqui E aí escuras, né? é bom de tomar? Olha, o que acontece? Tá bom esse suco, eu posso tomar? Vai provando aí. A semente de chia, ela é riquíssima em fibras, tanto as que são absorvidas, né, as solúveis e as insolúveis. E o legal dela, melhora todo o trato intestinal e no intestino ela vai entrar em contato com a água e vai formar uma espécie de gel. Então ela fica... então não é aqui. Não, porque eu tô olhando aqui, mas ela já deveria estar mais gordinha aqui? Tanto faz, você pode, se você tiver um consumo de água legal durante o dia, você pode tomar ela com esses grãozinhos mesmos, porque daí ela não vai absorver água do intestino. Agora, se você já tem uma deficiência na ingestão de água, é legal você até deixar um tempo maior, deixar aí uns 30 minutos, uma horinha, você vai ver que ela vai inchar. Aí ela vai ficar como se fosse um gel e gera aquele aumento no seu estômago, dá a sensação de saciedade. Então, os 30 minutinhos, até mesmo antes das refeições, é legal. Você acaba consumindo menos. Mas aí quanto de chia? Uma colher de sopa. Uma de sopa num suco ou num copo com água. Ou no iogurte. No iogurte vai ficar gostoso, vai ficar crocante, né? Eu gosto. Exatamente. Aqui, o que a gente tem? Granola com iogurte? Granola com iogurte. Também é algo mais típico, né? A gente acaba consumindo numa frequência maior. Iogurte riquíssimo em proteína também. Proteína de alto valor biológico, então ajuda também até regular funcionamento intestinal. E a granola, um combo de fibras, né? Então, vai regularizar até mesmo o perfil lipídico, colesterol, então reduzir aquele colesterol ruim por conta dos tipos de fibra que ela tem e ainda também a sensação de saciedade. Então, as fibras da digestão é mais lenta. Então, se você comer nesses intervalos, você vai conseguir ficar um período legal aí, satisfeito até a próxima refeição. Perfeito. Eu adoro iogurte com granola de café da manhã e segura Excelente, mesmo, né? excelente. Dá uma saciedade grande e a gente não precisa comer tanto. Agora aqui, cenourinha, aquela baby rabbit, esse nome não é que vem? Que são aquelas cenourinhas babies, né? E os tomatinhos cereja. Tá. Prático. Se você higienizar, dá pra levar pra qualquer lugar também. Serve como aperitivo. Mas essa que vem no saquinho já cortadinha, ela já vem lavadinha, né? Já vem. Tá. Exatamente. Aí o tomatinho se higieniza, bota bonitinho. O que é legal? A gente tem licopeno do tomate,
Ainda mais se a gente não consegue parar para fazer aquela refeição Pra legal. que serve o licopeno? O licopeno protege contra o câncer, principalmente o câncer de próstata. Ele é o pigmento que dá essa cor avermelhada, né? No nosso tomate aí. E também fotoproteção. O licopeno ajuda muito. Até a combinação de várias fórmulas, às vezes com suplementação, a gente tem a presença do licopeno para ajudar nessa estética da pele. Legal. E a cenoura, riquíssima em vitamina A, como a gente falou até do nosso damasco aqui, e fibras, né? Então, assim, é uma combinação legal que dá para você consumir nesses intervalos da tarde, em quantidades até menores, mas você vai ter uma parcela de fibras maior durante o seu dia inteiro. Maravilha. Aqui a gente tem as sementes, pistache, castanha do Pará, nozes. É um combo, né, das nossas oleaginosas aí. As oleaginosas são riquíssimas em gordura monossaturada, que é aquela gordura que aumenta o HDL, que é o nosso colesterol bom, e reduz o LDL, que é o colesterol ruim. Então é uma coisa, claro, gordurosa, só que é aquela gordura boa. Então, se a gente conseguir ter aquele controle de quantidade, então as castanhas do Pará, por exemplo, 2 unidades por dia, as nozes também 2. Se for cadê os pistachos, enfim, uma porçãozinha, um punhadinho pequenininho na mão, daria uma colher de sopa, também seria legal, uma ou outra. Ou se a gente for fazer um mix, pegar pequenas porções de cada um. Pode misturar com as frutas secas, né, as frutas desidratadas, que fica uma combinação legal também e super benéfica para o nosso metabolismo. Maravilha. Esse daqui nos pacotinhos funciona bem, né? Você vai levando ao longo do dia. Esse outro sanduíche, ó, queijo tofu. Tofu, isso mesmo. Que é o queijo de soja. Isso, que é usado muito, né, em dietas de vegetarianos, enfim. E é uma qualidade muito legal. Ele tem a presença de fitoestrógenos, que ele funciona como se fosse um hormônio vegetal no nosso organismo. E em mulheres ajuda também, em mulheres, em homens, enfim, o consumo da soja, ele reduz as chances de câncer de mama, câncer no reto, câncer de próstata. Então ele atua como um preventivo, né? Então super bacana da gente ter na nossa dieta e ainda mais até mesmo no período da menopausa, né, aqueles sintomas de climatério, ele tem efeito reduzindo os sintomas, aquele calor, aquelas ondas de calor excessivo. Olha que legal. E ainda também reduz a perda, né, da densidade óssea. Então é importante, importantíssimo, né? Importantíssimo. E a gente quase não come, com exceção dos orientais, que usam o tofu com maior frequência, né? Nós temos pastas Agora, de tofu. deixa eu te perguntar, eu não conheci até outro dia mesmo o tofu que é defumado. Ele é diferente desse em relação às propriedades nutritivas? É a característica própria do tofu. Claro que tudo que é defumado, você acaba tendo uma porção um pouquinho maior de sódio, mas em propriedades, assim, você acaba não perdendo tantas. O importante é consumir. Tem sojas torradas, que ficam como se fossem aperitivos, que também pode entrar como nos nossos Aí não intervalos. necessariamente o tofu, inclui a soja na alimentação. A soja, perfeitamente. Aquela farinha de soja, é O legal? extrato de soja é excelente, até mesmo para uma vitamina. Por exemplo, no período da manhã, para começar o dia legal, você põe um extrato de soja, uma porção de frutas, água e tá uma refeição super rica. Se eu que já como iogurte com granola, coloco uma colher de soja, eu deixo ele muito pesado, muito calórico ou não? É bom? Tudo vai depender das quantidades que você coloca também na granola. Mas se você colocar, por exemplo, 2 colheres de sopa de granola, 1 a 2 do extrato de soja, tranquilamente, não tem problema nenhum. Aí por que com pepino? Vegetal e gera também uma sensação super gostosa, aquela consistência. Porque o pepino tem um pouco mais de água, então não vai ficar nada seco e dá até aquela consistência mais... textura, né? Na nossa refeição. Pepino é super diurético agora, que começa a esquentar um pouquinho, né? Perfeito pra gente conseguir atingir até a quantidade de água ideal por dia. Tudo que é diurético é bom a gente ter com frequência na nossa rotina. E é mais uns alimentos que são consumidos com frequência pelos orientais, né? A saladinha de pepino, que eles não abrem mão, é sempre a entradinha. A soja, que é presente no cardápio. E eles vivendo aí 100 e tantos anos, esbanjando uma qualidade saúde. É muito legal, né? Eu acho o máximo. Agora, aqui as frutas. Que é o básico, né? Que também são frutas com casca, que você consegue ter uma durabilidade maior. Então, dá até para armazenar. Ai, bom de levar na bolsa, né? Eu pego já assim com tudo e pronto, vai pra bolsa e tá tudo certo. Não vai estragar, não tem tantos problemas assim de você consumir algo que já não tá tão bacana. Frutas, riquíssimas em vitaminas, né? Tem complexo B, tem vitamina A, vitamina C, depende, né? Então, lavou direitinho, embrulhou, pode colocar na mala. Consumir. E o que eu tenho aqui? Água de coco. Ai, que delícia!
excelente também para os intervalos. Ela é um repositor hidroeletrolítico natural. Então, até a quantidade de potássio, que é o que evita as câimbras, principalmente no período da atividade física, é maior na água de coco do que nos próprios isotônicos. E a água de coco de caixinha é a mesma coisa do que a Ela água é de coco adoçada. natural? Ah, ela é adoçada? Com açúcar? Tem uma composição de Ah, e por da isso que é bom a gente frutose, olhar enfim. o rótulo, Se você ver ali tudo direitinho, né? Na lista de ingredientes, você consegue ver os tipos de açúcares que tem. Mas geralmente ela é adoçada. Tudo que for natural é muito melhor, Com os certeza. benefícios. Mas se não, até a de caixinha, se a gente tiver aquele controle de açúcares por dia, não vai ser tudo isso que certo. vai te causar um ganho de peso. Tá bem. Mas não esqueça, hein? De 3 em 3 horas, uma refeição. E você já aprendeu aqui a importância de cada um desses alimentos. A Thaís volta, ela vai ensinando mais. A gente vai ficando bem sabido em relação à alimentação que a gente serve para nossa família e também consome. Claro. Thaís Pereira é nutricionista. O site dela é o www.nutres, com 2 Es, nutres.com.br. E o telefone é o 0 operadora 11 2021 6148, 2021 6148 ou 0 operadora 11 993 58 12 50, certo? Certíssimo. Obrigada, Cláudia. Gostei de tudo. Tudo gostoso, né, gente?